Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Santana. Chegamos à nossa 9ª aula aqui da disciplina de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de Equipes, a nossa 9ª aula gravada aqui em home office. Professor tendo que roteirizar, professor tendo que gravar em home office, tendo que editar, tendo que aprender a fazer lives. Sem dúvida nenhuma, uma oportunidade diferente, uma oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento de novas habilidades. E nós chegamos então à nossa 9ª e última aula da disciplina. Olha só, parece que foi ontem que começamos, mas já estamos aqui na nossa 9ª e última aula. E nessa 9ª aula nós vamos abordar, evidentemente, o capítulo 9 do nosso material, do nosso livro didático, que tem como título Tópicos Especiais em Gestão de Pessoas. E aí eu lanço aqui para a gente pensar, eu separei dois assuntos, dois momentos para a gente conversar aqui neste encontro, e eu separei aqui uma pergunta que vai muito além do próprio conteúdo proposto na disciplina, que os tópicos especiais vai falar aí dos desafios na área de gestão de pessoas. E a gestão de pessoas, nestes momentos em que vivemos, ou neste cenário e contexto que vivemos, passa a ser, sem dúvida nenhuma, um grande desafio daqui para frente. Tem sido e continuará sendo. Então a pergunta problematizadora, a pergunta que eu lanço aqui para contextualizar e embasar a nossa aula é a seguinte: quais os desafios a serem considerados pela gestão de pessoas pós-pandemia do Covid-19. Quais são, então, os desafios que todo gestor de pessoas, todo líder, todo coordenador, sobretudo a área de recursos humanos, deve considerar dentro da área de gestão de pessoas após a superação aí deste momento que estamos vivendo com a pandemia do Covid-19. E para isso, então, eu separei dois momentos. Para a gente falar um pouco sobre desafios que já estão em curso, desafios que a área de gestão de pessoas já estava enfrentando, e trazer um segundo momento falando aí sobre, não digo novos desafios, mas são desafios que tomam uma nova importância, passam a assuntos aí que já eram desafios, mas que agora ganham um novo tom de importância no cenário. Beleza? Então assim a gente vai conversar ao longo dos próximos minutos e fechando o nosso conteúdo da disciplina e da nossa 9ª aula. Começando então sobre os desafios em curso na área de gestão de pessoas. Bom, eu separei aqui alguns grandes desafios que a área de gestão de pessoas tem enfrentado, tem vivenciado já nos últimos anos, sobretudo aí nos últimos 10 a 20 anos, e mais os 5 últimos anos aí mais forte, em função das mudanças, evoluções e aceleração de muita coisa. E, então o primeiro grande desafio é a gestão da cultura organizacional. Esse é um primeiro ponto importante a ser considerado, porque a cultura ela é a materialização da forma como as pessoas entendem, compreendem e agem dentro da empresa. Então a empresa só evolui quando as pessoas evoluem, já dizia Maria Diva de Salete Lucena, inclusive em uma frase dela que eu trouxe em alguma aula na disciplina, em algum momento na aula, em alguma aula na disciplina. E então fazer a gestão da cultura organizacional, muito além de você propor mudanças na estrutura, mudanças em processos, mudanças talvez na estratégia de negócio, é você pensar como que as pessoas vão se adaptar, ou como que essas propostas chegarão até as pessoas, porque são elas que vão materializar tudo isso. Então a gestão da cultura organizacional é algo que deve estar no radar aí de gestores de pessoas, porque a cultura organizacional ela impacta fortemente a maneira como a empresa age, a maneira como a empresa atende, como ela produz, e essa maneira vem muito da forma como as pessoas se posicionam, agem e reagem dentro do seu ambiente.
E sabemos que mudar comportamento de pessoas não é algo simples, isso tem que ser organizado, isso geralmente leva a médio prazo para longo prazo e assim por diante. Então é algo que tem que estar aí no radar dos gestores de pessoas. O outro ponto que eu separei para este encontro são o que eu chamo aqui de modelo de gestão empresarial. Então a gente passa por uma série de modificações, já vinha passando, né, por uma série de modificações, as empresas sendo pressionadas para se tornarem mais ágeis, flexíveis, otimizando custos de uma série de formas. Então, seu modelo de gestão empresarial sendo desafiado, saindo aí de um padrão tradicional, de um padrão mais pesado, mais talvez mais inchado, para algo mais enxuto, para algo mais ágil, com respostas rápidas às demandas do mercado. Então nós temos um desafio pela frente. Bom, pensar a mudança no modelo de gestão empresarial não é um problema em si. Nós temos várias, talvez, teorias que possam nos embasar a pensar uma gestão mais ágil, uma gestão mais produtiva, mais efetiva, com custos talvez mais otimizados. Porém, o grande desafio não é no modelo de gestão em si, mas sim na adaptação que gestores e lideranças precisarão fazer para este novo modelo. E a gente volta mais uma vez no item desenvolvimento de pessoas, né? E sobretudo no desenvolvimento de liderança, sobretudo no desenvolvimento dos gestores da empresa. Então mudar o modelo de gestão empresarial é desenvolver as lideranças. Então fica aqui mais um grande desafio que nós temos, né, de trazer o aprimoramento, de investir no desenvolvimento não só da equipe base, mas a equipe de gestão, média gerência, estratégica e assim por diante. Terceiro ponto, isso aqui são desafios que já estavam em curso, viu gente? Isso aqui já estava em andamento, não tem novidade, até aqui não tem novidade, né? Que isso aqui já era algo que as empresas vinham sendo demandadas. Terceiro ponto que eu coloco aqui é a utilização ou o aproveitamento, né, da melhor forma possível das tecnologias no ambiente da gestão de pessoas. Nós temos as tecnologias analíticas, que elas vão ajudar a mensurar desempenho, performance individual de equipe, de empresa. E aí nós temos diferentes sistemas, né, que nos ajudam nesse processo. E também as tecnologias cognitivas que ajudam no mapeamento de perfil, de comportamento, temperamento, assessments, né, de perfil comportamental, que também auxiliam na tomada de decisão sobre contratações, movimentações, promoções, desligamentos, avaliações de desempenho, uma série de coisas. Então, a tecnologia aqui como uma aliada para também fortalecer e agilizar os trabalhos e as decisões na área de gestão de pessoas. Bom, quarto ponto que eu separei desses desafios em curso é o perfil da mão de obra, é o lidar com a diversidade no local de trabalho. Então isso aqui também é uma pauta antiga e recorrente, né? O perfil da mão de obra tem se alterado bastante nas últimas décadas, sobretudo nos últimos anos. O encontro de diferentes gerações no mesmo local de trabalho, com inserção de tecnologia, então tudo isso vai se somando, né, e vai desafiando cada vez mais o líder ou o gestor de pessoas a criar estratégias para conseguir aproveitar, conseguir talvez potencializar da forma mais positiva possível os talentos individuais no âmbito coletivo da equipe. Então esse é um grande desafio que nós temos, a diversidade de mão de obra, a inserção de pessoas com deficiência, enfim, tudo isso aí na pauta da diversidade. E sobre este primeiro tópico, então, sobre os desafios em curso, eu trago aqui um grande desafio que nós temos, que é a manutenção e o resgate da motivação das pessoas. O item da manutenção é no sentido da permanência, da retenção do talento na empresa. Em algum momento, né, ao longo da disciplina, eu falei sobre o prejuízo que a rotatividade provoca
em uma equipe, né, na formação de uma equipe. E aqui a ideia é que exatamente a gente possa ter estratégias, possa ter ações que promova a manutenção destes talentos na empresa. E, por sua vez, consiga também resgatar o ânimo, consiga fortalecer a motivação, identificar, né, trazer aqui um fator, né, motivador para que as pessoas continuem fazendo bem feito, que se sintam bem em trabalhar naquele espaço, não trabalhando apenas pelo dinheiro, mas trabalhando pelo motivo maior, né, que é uma produção, que é uma entrega de qualidade, um benefício para a sociedade, enfim, um atendimento a um cliente. Então, importante, né, esse resgate da motivação para as pessoas, né, trazer aí o sentido do propósito, do porquê fazemos o que fazemos. E aí a gente fecha este primeiro momento aqui da nossa aula. A gente avança agora em 3 assuntos que eu separei, gente, analisando, observando este atual cenário, né, da pandemia, da Covid-19, e daqui para frente, como que a área de gestão de pessoas, possivelmente ela vai ser demandada. Qual que é o cenário que nós temos? As empresas, obviamente, passando por dificuldades financeiras, né, de negócios, em função da diminuição das suas vendas, né, do seu fluxo de operação. Então, muitas empresas tiveram que adaptar sua forma de trabalho para home office, outras empresas tiveram que adaptar a forma de vender para delivery e outros canais online que muitas não estavam preparadas. Enfim, foi uma grande confusão nestes meses, uma grande adaptação que todas as empresas tiveram que passar, pouquíssimas as empresas, até mesmo aquelas consideradas de atividades essenciais, supermercado, farmácias, postos de gasolina e assim por diante, até essas atividades sofreram também impacto, tiveram redução do fluxo de compra e assim por diante. Então muitas empresas tiveram, né, todas na verdade, tiveram impactos sobre o que está acontecendo. Algumas empresas tiveram que, infelizmente, fazer desligamentos, né, tiveram que enxugar quadros e assim por diante. Bom, a retomada disso, né, para as empresas que conseguirem segurar, conseguirem se manter, né, durante esse período, né, quando voltar, vai ser um momento de grande desafio. Vai ser um momento de reconstruir a empresa. Cargos deixarão de existir. Novos cargos serão construídos. Aquela estrutura que a empresa tinha, que funcionava, talvez aquilo tudo vai deixar de ser daquela forma. E novos métodos, novas maneiras, aglutinação de atividades, né, enxugamento de quadros e as atividades redistribuídas, a busca por novas formas de produzir, de vender. Então, assim, é um reconstruir mesmo da empresa. E eu separei 3 atividades importantes para a gestão de pessoas para este momento pós-pandemia ou neste momento de retomada aos negócios. O primeiro deles é o redesenho de cargos e de processos. Aí nós temos que olhar para dentro do nosso fluxo, para dentro da nossa atividade, para dentro da nossa operação e identificar quais são os cargos essenciais, identificar quais são as tarefas-chave, as tarefas essenciais, como que essas tarefas elas podem ser agrupadas dentro de cargos, quais cargos permanecem, quais cargos possivelmente serão extintos, talvez algumas pessoas sendo alocadas em novas atividades, sendo aproveitadas, né, fazendo aí o que nós chamamos de movimentação de pessoas. Então, esta talvez vai ser um primeiro grande desafio, um primeiro grande trabalho do gestor de pessoas neste momento de reestruturação do negócio, né, que é o redesenho de cargos e de processos. Então, é olhar para as pessoas, é olhar para as tarefas, os trabalhos que precisam ser feitos, olhar para os processos que temos e como que a gente aproveita essa mão de obra, aproveita essas pessoas, o talento, né, e a competência dessas pessoas para produzir e ser mais otimizado possível neste novo fluxo. Tá? Bom,
Se eu vou mexer com pessoas, eu vou alterar todo o fluxo, eu vou alterar mecanismos, eu vou alterar tecnologia, eu vou alterar processo, metodologia, etc. Eu mexo com muita coisa. Então, segundo ponto é gestão da mudança. Nós vamos precisar estar atentos ao que eu chamei aqui de gestão da mudança, que é o gestor acompanhar muito proximamente tudo o que está acontecendo, como que as pessoas estão recebendo essas novas orientações, como que as pessoas estão reagindo a essas novas orientações, esses novos métodos. Se as pessoas, porque algumas respondem de forma mais rápida, algumas respondem com um pouco mais de lentidão, algumas resistem, algumas criam problemas, conflitos. Então o gestor precisa estar muito próximo deste processo e, sobretudo, observando a adaptação das pessoas ao novo modelo. Cá entre nós, é um processo que incomoda todo mundo. É uma situação que tira todo mundo da zona de conforto, traz insegurança para todo mundo. Isso aqui é um negócio para deixar o ser humano ansioso, né, e agitado, é não ter certeza das coisas, ou seja, a insegurança. Então o gestor neste momento exerce um papel muito importante. E também, né, para acompanhar como que as pessoas estarão no âmbito físico e também mental, psicológico, frente a essas mudanças, né? As pessoas sofrem, as pessoas muitas vezes sofrem em silêncio, sofrem caladas, desenvolvem ansiedade, depressão, algumas síndromes, e às vezes isso não aparece, mas a pessoa não consegue produzir, não consegue trabalhar, está em sofrimento. Então o gestor tem um papel importante na condução da gestão da mudança. Um lado operacional, garantir que as coisas aconteçam, por outro lado, olhar também para o indivíduo, para o ser humano e como está sendo a adaptação. Terceiro ponto que eu separei para a gente fechar a nossa 9ª aula sobre os tópicos especiais em gestão de pessoas, e aqui neste momento de reestruturação, de retomada, né, das operações das empresas, é estar antenado, terceiro ponto, estar antenado, acompanhando tudo que está acontecendo no âmbito da legislação trabalhista. Pessoal, nós passamos por várias alterações das questões trabalhistas, flexibilização de contrato, suspensão de contrato, diminuição de salário, mas tem uma série de regras aplicadas neste processo. É claro que você não precisa ser dominador de tudo, mas você precisa saber que existem uma série de regras acontecendo e sendo aplicadas. É claro que você vai procurar o departamento de pessoal da sua empresa, você vai procurar talvez um advogado que, se a sua empresa tem, né, que entenda, ou alguém que dentro ali da sua empresa que possa lhe orientar da melhor forma possível, porque isso também traz muitas dúvidas para o colaborador, isso também traz muitas inseguranças para o colaborador. É essencial que o gestor tenha minimamente um pouco de segurança para responder ao colaborador em nome da empresa. Então busque acompanhar e saber ali, pelo menos em linhas gerais, aquilo que mais impacta no seu negócio, ou das leis, né, das medidas provisórias que foram criadas, quais delas estão impactando mais o seu negócio e como estão impactando o seu negócio, né? Como que isso fica para o colaborador, como que isso fica para a empresa. Beleza? Fecho aqui então esses 3 desafios, né, em evidência. Não são desafios novos, são desafios que já estavam em curso, juntamente com aqueles iniciais que eu citei, mas que agora, neste momento pós-pandemia, de reestruturação e retomada do negócio, provavelmente isso vem à tona com mais força, tá bom? Então fechamos aqui a nossa 9ª aula. Eu quero agradecer imensamente a sua participação ao longo da disciplina, ao longo das aulas, ao longo das lives, agradecer a equipe do curso de Engenharia de Produção, a professora Crislane, nossa coordenadora, os professores mediadores. Não vou nominar aqui porque são vários professores, vou cometer o equívoco aqui, talvez de deixar alguém para trás, mas agradeço a toda a equipe. Desejo a você muito sucesso, espero que a minha fala, que a condução dos conteúdos tenha ajudado de alguma forma. Um forte abraço para você, muito sucesso, prosperidade e até uma próxima oportunidade. Valeu, tchau, tchau. EAD, Unicesumado, meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.